Amigas e amigos, hoje eu vou fazer aquela pergunta para vocês. Eu tenho duas notícias para dar, uma boa e outra não é ruim, é engraçada. É uma notícia engraçada. Mas, amigas, deixando a brincadeira de lado, hoje em dia, não sei se é por causa das guerras, não sei se é por causa das enchentes, não sei o que está acontecendo com o ser humano. Sinceramente, não sei. Porque tá meio complicado. E por isso, minhas amigas, que eu falo para vocês ser praticante do Ho'oponopono, para vocês controlarem as energias, porque cada dia a gente está se deparando com situações que só pela misericórdia. Se a gente não tiver um conhecimento, não é nem paciência, porque a paciência acaba. A paciência acaba. E a gente não muda, sim. A gente não muda. A gente não vira santo. Eu não acredito nessa santidade. Eu acredito que quando a gente tem uma prática de entender o amor, o perdão, o amor, o perdão e a gratidão, você fica uma pessoa centrada e conectada com Deus, que você vai entender como é que você vai tratar o ser humano, o teu irmão. Mas que é difícil, é. E cada vez mais, meus amigos, cada vez mais, cada situação que acontece comigo, eu fico mais feliz comigo mesmo de saber o quanto essas quatro palavras são poderosas, elas são mágicas, são abençoadas, são maravilhosas. É a única palavra que muda o ser humano. É o eu te amo de verdade. É o perdão de verdade. E a gratidão. Porque a gente está vivendo um tempo meio louco. A gente está indo como se a gente estivesse numa montanha russa. Exatamente, parece que a gente está numa montanha russa. O povo está totalmente fora da casinha. E não são pessoas, não estou falando de qualquer pessoa, não. Eu não estou falando de uma pessoa sem estudo, de uma pessoa com muito estudo, mas que não seja um médico. Estou falando de médicos. Estou falando de médicos, que são pessoas estudadas. Não é um médico que você conheceu a primeira vez. Não é um médico que atende você há 10 anos. É um médico que te atende há 20 anos. É um médico que sabe quem é você. Sabe qual é o teu problema. Sabe quem é você. Mas as pessoas tão fora da casinha. Então, essa semana foi uma semana assim de altos e baixos. Assim, foi uma semana assim de altos e baixos para mim. Mas no final da história eu me diverti e entendi como tem pessoa que gosta, como tem pessoas importantes que gostam de mim. Fiquei muito feliz de saber que tem pessoas importantes que gostam de mim. Então, como vocês sabem, né, que eu já contei para vocês da história da enzima do coração, que infelizmente dia 14 de dezembro foi descoberto que eu tinha enzima no coração e que eu podia morrer qualquer hora. Passar o medicamento, falei que eu não ia tomar medicamento porque eu não estava sentindo dor. E o mesmo médico que vai cuidar de mim com um medicamento, vai tratar sem o medicamento, que esse médico chama-se Deus. Gente, precisamos entender isso. Claro, se você está com a dor insuportável, a medicina é para isso, a medicina é de Deus. Os estudantes é de Deus, a faculdade é de Deus, o médico é de Deus, a ciência é de Deus, tudo é de Deus. Nada é do homem, tudo é de Deus. Então, se você está sentindo uma dor, você vai tomar um medicamento, mas você não está sentindo nada. Vai tomar para quê? Aquele mesmo medicamento que vai fazer efeito em você é de Deus. Então, Deus vai fazer
o mesmo trabalho para você. Vai tirar tudo que tiver de tirar, vai curar você se tiver de curar, se você merecer. Se você não estiver merecendo, você não vai ser curada e pronto. Então eu fui ao médico no mês passado. O mês passado foi. A enzima estava lá. Mês passado? Não. Aí quando foi essa semana eu tive médico todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu tive médico todos os dias. Todos os dias. Aí eu fui, porque assim, são 3 médicos que atendem. Então eu tenho que levar de um para o outro para ver o que os 3 falam, para poder você ter certeza se está falando corretamente. O médico final é de Curitiba. Se todos os médicos falam algo assim, se eu estiver sofrendo alguma doença, eu ia a Curitiba. Então, fui para doutor Danilo. Doutor Danilo me atendeu. O nosso, dona Zilda, seus exames estão muito bom. Maravilhoso. A senhora não tem nada. Aí fui pro outro médico, doutor Eduardo. Ele falou, maravilha. Nossa, dona Zilda, o que a senhora fez que sumiu a enzima do coração? Falei, olha, doutor, eu não fiz nada. E fiz muita coisa, eu não tive medo. Ele falou, como assim? Eu falei, doutor, tudo tá aqui. Nessa coisinha que a gente tem aqui chamada cabeça. Não falei nem cérebro, não. Falei, tá tudo aqui dentro, doutor. Se eu saísse com medo, a doença ia aumentar. E o medo, eu tô dizendo o quê? Eu não confio em Deus. Eu não tenho fé. Eu não acredito que Deus é meu pai. Então, era isso que eu estava passando a mensagem. Mas eu saí daqui sem medo, com a certeza que ele é meu pai. Morrer, eu vou. Mas se eu não estava sentindo dor, é porque Deus ia resolver. Ele não ia deixar eu sentir dor. Falei, eu saí daqui, do jeito que eu estava brincando com o senhor aqui, dando risada, continuei. Falei, eu não tenho medo, eu só tenho certeza que um dia eu vou, mas não precisa eu ficar loucamente tomando remédio para atacar outros órgãos que não tem nada com problema. Ele falou, nossa, a senhora não tem nada não. Olha, parabéns para a senhora. Então eu fiquei feliz. Fiquei feliz, mas feliz. Na sexta-feira eu tinha consulta com um médico. Só não vou falar o nome do médico, porque ele é dono do hospital. Um dos donos do hospital são vários sócios. E os outros sócios não tem nada a ver com isso. Se fosse no consultório dele, eu ia falar o nome dele. Mas é do hospital. Eu fui fazer exame de vista, porque eu acordei sem enxergar. Sem óculos eu não enxergo, eu falei para vocês que eu enxergo só dessa visão. Sem óculos eu não estava enxergando. Botei o óculos, ficou pior ainda. Aí foi que eu não enxerguei. Vi tudo embaçado, tudo branco. Aí liguei pro Leandro, falei, Leandro, precisa me levar em um hospital fulano de tal. Não vou, gente, eu só não vou fazer, repetindo, só não vou falar o nome do hospital, nem o nome do médico, porque são 6 sócios nesse hospital e o hospital, os outros sócios não têm culpa. E ele me atende há 20 anos. Claro que tudo que eu vou fazer, se tem algo, se falam que tem algo diferente, eu vou para Curitiba para a doutora Cristiana Baptista, que é a médica responsável. Aí liguei para o hospital antes, claro, e falei, olha, eu preciso me consultar, não estou enxergando. Ela falou, a senhora está sentindo dor? Eu falei, não, filha, eu não estou sentindo dor, não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Eu preciso consultar, não sei nem como descer aqui, que são 17 lances de escada, para descer, nem sei nem como descer e abrir os portão para entrar no carro. Aí tá, fui para o hospital, cheguei lá, o meu médico estava me esperando. Ele falou, dona Zilda, vamos nas máquinas para fazer os exames. Ele saiu do consultório dele, entramos numa sala na sala de máquinas para fazer os exames. E
Ele falou, aí ele voltou, fez os exames lá, e a gente voltou, né, pro consultório novamente. Ele falou, dona Zilda, é o seguinte, não tem mais jeito. Dona Zilda, não tem mais jeito. Tem que operar. Eu falei, sim, doutor, eu sei que tem que operar, já faz tempo que eu sei disso. Mas, doutor, eu estou preocupada que eu não estou enxergando o que aconteceu. Aí ele passou a lâmina lá no exame, passou a lâmina e perguntou para mim, você está enxergando? Eu falei, sim, estou enxergando. ALPT. O PT eu dei risada pela história do PT, né? A letra era ALPT. Eu falei, sim, estou enxergando. Aí ele passou a lâmpada ali, a segunda lâmpada, nem examinou mais nada. Aí chegou e falou que eu tinha que me operar rapidamente. Eu, não, doutor, eu não posso me operar agora. Primeiro que eu tô aqui só fazendo uma consulta. Ah, mas não tem óculos que dê jeito, porque a senhora não vai enxergar, tem que já ficar aqui no hospital, tem que já ficar internada, tem que operar, porque tem não sei o que. Aí pronto, ele fez um bicho enorme que eu não ia mais enxergar, porque não. Doutor, estou falando para o senhor que eu não vou operar nem esse ano. Eu vou operar o ano que vem, mas eu não vou operar. Mas olha, se a senhora não operar, pois então eu. Aí já foi levantando, já foi falando. Pois então, se a senhora não operar, eu. Como é que você vai continuar sem enxergar? Porque você não está enxergando nada. Não adianta eu passar um óculos para você, porque não tem grau que faça você enxergar. Você vai ficar cega. Doutor, eu estou falando para o senhor que eu não vou operar. O senhor sabe que o meu tratamento, eu vim para o senhor há 20 anos atrás, eu vim para o senhor por recomendações da doutora Cristiane lá em Curitiba, mas se tiver de operar, eu tenho que operar em Curitiba com ela, não com o senhor aqui, porque o senhor não tem, porque o hospital não tem um aparelho suficiente para operar o meu olho direito. E o meu olho direito nem sabe se pode operar, tem que ser operado em Cascavel. Ah, mas tem que operar porque esse olho direito eu posso muito bem operar aqui mesmo e com 10 dias a senhora volta e eu opero o olho esquerdo. Só isso, doutor. Passe bem, o senhor tenha uma boa tarde. Aí passei na recepção, falei para as meninas. Meninas, o médico está com algum problema, tem algum familiar na guerra? Elas falaram, por quê, dona Zilda? Eu falei, não, por nada. Só achei que ele tivesse alguém na guerra e tivesse preocupado. Aí, estava vindo, um carro parou. Gente, eu saí tão paralisada de dentro do hospital que esqueci até o telefone do Leandro, juro. Esqueci o número do Leandro. Ah, parece que eu ia pedir para alguém ligar porque eu não estava enxergando mesmo, minhas amigas. Eu não estava enxergando nada. Tô vindo, tentando andar sem enxergar mesmo, mas eu vinha dando risada. Eu vinha sorrindo. Lá para o médico que viu meus exames, o médico o clínico que viu primeiro os meus exames, doutor Danilo. Ô, Zilda, o que está acontecendo? Eu falei, aí contei para ele. Falei, tá aqui no carro que eu vou levar a senhora. Que eu vou levar a senhora. Ele falou, dona Zilda, o que eu posso dizer? A senhora chega em casa e vai para Curitiba. Vá para sua médica. Aí ele me deixou aqui, eu falei, doutor Danilo, eu vou entrar aqui na. Doutor Danilo, me deixa na ótica que eu vou bater papo com o André. Aí ele me deixou na ótica. Falei, André do céu, eu vim desabafar com você, que é o dono da ótica. Ele falou, o que aconteceu, dona Zilda? Aí eu contei para ele a situação, que não estava enxergando, nem com óculos, nem sem óculos, claro. Estava vendo tudo branco e, e tinha ido para o hospital e tinha acontecido tudo isso que o médico falou. E eu, na verdade, era com pena do médico, com pena do médico, porque ele não entendeu, eu não sei o que está acontecendo, de repente ele tem alguém na guerra. E André falou, dona Zilda, posso fazer a cirurgia da senhora com alicate? Eu falei, não entendi, André. Ele falou, deixa eu ver o óculos da senhora. Ele simplesmente pegou o meu óculos, com alicate, apertou o óculos. Eu, dona Zilda, bota o óculos no rosto. Botei o óculos no rosto.
Ele falou, leia, por exemplo, leia aqui essa placa. Aí eu li a placa. Ele falou, dona Zilda, pelo amor de Deus, a senhora não está enxergando porque seu óculos tem 4 graus diferentes. Tem 4 graus diferentes. Como o óculos deu uma baixada, é claro que a senhora está enxergando tudo branco. Porque a senhora está enxergando com o grau que não é, com o local do óculos que não é para enxergar. Aí pronto, tô aqui com o óculos desse jeito. Eu sei que tem que fazer a cirurgia. Eu sei que eu não posso nem demorar muito tempo. Então, uma coisa que eu não posso demorar é com essa cirurgia. E eu venho demorando, protelando faz tempo, porque não me deu vontade de operar. Mas agora eu vou... Quer dizer, tô aqui perfeito. Gente, se a gente não tiver um controle muito grande, se a gente não tiver a prática de um mantra, a prática não é fazer todo dia, só fazer todo dia. Precisamos fazer todo dia e precisamos ficar o dia inteiro vigiando para que a gente entenda quem é o ser humano, o que é o ser humano, para que a gente entenda que Deus não é Deus de briga, não é Deus de confusão, que a gente aprenda a engolir no seco. Não é que eu não fiquei com raiva. Se eu disser para vocês que eu não fiquei com raiva, eu fiquei com tanta raiva que o outro médico estava passando e conheceu pelas minhas expressões. Ele falou, dona Zilda do céu, o que está acontecendo? Que eu estou vendo que a senhora está com vontade de matar um. Falei, por incrível que pareça, doutor, estou com vontade. Se eu estivesse enxergando, eu ia voltar e entrar no hospital e dar na cara do médico. Foi aí onde eu entendi, depois de toda a história, foi onde eu entendi que depois que tem pessoas que gostam de mim. Pelo menos o meu médico, o meu clínico, ele gosta de mim. Ele parou e veio me trazer de carro. Ele falou, a senhora não chamou nem o Leandro? Falei, eu não lembrei nem do número do Leandro, doutor Danilo. Não lembrei nem que Leandro existia na face da terra. Então, minhas amigas, a gente tá rindo, mas se eu disser para vocês que eu não fiquei com raiva, eu fiquei. Eu só não demonstrei raiva para ele, eu só não explodi lá com ele. Fiquei falando na boa, sabe? Mas dava para ver nitidamente que a intenção dele ali era só operar. E para minha decepção, eu fui, depois que o André arrumou meu óculos, eu fui num casal de amigos meus que foram diretores de hospitais muitos anos. Ele foi diretor e a esposa administradora. E eles estavam me contando que quando o hospital está precisando de dinheiro, tem hospital que tem médico que faz isso. Eles querem operar de todo jeito. Quer dizer, não adianta você ir elegante ao médico. Porque quando eu vou para o médico, eu me arrumo como se eu fosse para uma festa. Não adianta você ir elegante, não adianta você falar bem, não adianta você ter desenvoltura, não adianta você ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento em Deus, é isso que acontece. Agora me explica vocês, se eu fosse uma pessoa desinformada, uma pessoa simples, uma senhorinha de 74 anos recatada, que os filhos fazem tudo que a mãe quer, que não sei. Eu já tinha ligado para os meus filhos, já tinha ficado lá, já tinha operado. Talvez eu saísse lá com a vista boa. Mas ele ia embolsar o dinheiro, quer dizer, ele não pode operar a minha vista direita, porque nem Curitiba tem médico para operar essa visão. Essa visão minha aqui, quando for para operar, tem que ir para Cascavel, porque até então Cascavel tem um computador, um robô, que faz a cirurgia do meu olho direito. Também não é obrigado a fazer, mas por exemplo, mas ele queria logo fazer a cirurgia do olho direito. Então, se a gente não tiver um controle, um conhecimento de Deus, do que a gente está fazendo aqui na Terra, quem é Deus, se a gente não tiver conhecimento na palavra de Deus, não é nem só na palavra não, gente. Se a gente não tiver conhecimento, entender que Deus não é Deus de briga. Jesus não brigou com ninguém, Jesus não andou discutindo com ninguém, ele não fez nada com confusão. Porque se não é esse abençoado Ho'oponopono aqui, que isso aqui não é mágico não, gente. Isso não é mágico não. Isso aqui é poderoso, isso aqui é tremendo. Se fosse a Zilda de 2014, porque eu conheci o Ho'oponopono em 2015,
Se fosse a Zilda de 2014, a Zilda tinha desbarrado talvez na cadeia, porque eu tinha quebrado tudo aquilo. Da primeira eu tinha visitado a cara do médico sem dó nem piedade. Gente, não, eu conversei com ele morrendo de raiva. Morrendo de raiva, mas entendendo que ele estava ali, alguma coisa errada estava com ele. A primeira coisa que eu pensei foi, esse homem deve estar com algum espírito ruim, porque ele me conhece há 20 anos, ele me atende desde o ano de 2023 ele começou a me atender. Então, todo ano é ele que troca o meu óculos. Eu fui lá na intenção dele me examinar, que ele não examinou nada, e trocar o meu óculos. No mínimo, ele sentasse comigo como gente e conversasse como um profissional. Dona Zilda, assim, assim, talvez ele tivesse me convencido. Ele só não ia me convencer porque eu recebo mensagem de Deus e Deus me avisa. Deus fala para mim o que está certo e o que está errado, graças ao meu bom Deus. Mas mesmo assim, se ele tivesse conversado direito, sabe, como um bom profissional que ele é, talvez até ele tivesse me convencido mesmo, gente. Se eu tivesse aqui, tivesse ligado para meus filhos, tivesse me convencido, tivesse chamado o Leandro, tivesse conversado com o Leandro, talvez tivesse dado tudo certo. Então, minhas amigas, está difícil, minhas amigas e meus amigos, está difícil hoje. A gente não sabe se é o problema, a gente não sabe se é o problema do vírus que passou, a gente não sabe se é as enchentes, a gente não sabe se é as confusões dos ônibus queimados aí por uns estados, a gente não sabe se é a guerra, a gente não sabe por que o povo está com a cabeça virada. O inimigo parece que está tomando conta assim de tudo. Mas ainda bem que eu lembro que meu pai contava uma parábola assim, que quando o inimigo foi expulso, que era amigo de Jesus, ele encontrou com Jesus e falou que ele ia tomar conta do mundo. Aí Jesus falou, você vai até 99, quando chegar ao 100, eu tomo conta e você não manda em nada. É essa a esperança que eu tenho, porque está muito difícil, está muito difícil. Esse foi o tema de hoje, do vídeo de hoje. Quer dizer, fiquei feliz porque não tenho enzima no coração nenhuma. Vou morrer, não sei quando, todos nós vai, mas enzima no coração eu não tenho, graças a Deus. Sumiu, estou curada, graças a Deus, graças a Deus. Não sei como funcionam as coisas de Deus, só sei dizer que ele me curou de 2 cânceres, me curou de uma degeneração mental, agora me curou da enzima no coração. Uma missão aqui na Terra eu tenho, e a minha missão é ajudar as pessoas. Sempre ajudei, mesmo quando eu era uma pessoa má, eu sempre ajudei quem precisava. Um beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus, até o próximo vídeo.